Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, dando sequência a esta reflexão sobre a desorientação, essa confusão na qual se encontra a igreja, melhor falando, os membros da igreja nos nossos dias, devido justamente a confusão dos seus pastores, a desorientação dos seus pastores, a má formação dos seus pastores, ou seja, dos padres e dos bispos que deveriam conduzir as pessoas no caminho de verdade e santidade. Então, dando reflexão a esse tema, gostaria de pontuar algumas coisas muito interessantes a partir do testemunho que um sacerdote deu de sua conversão, da sua conversão litúrgica, da sua conversão eclesial, da sua conversão doutrinária, da mudança da sua mentalidade. Trata-se aqui do testemunho do padre Sérgio, lá de Piripiri, se não me engano, do interior do Piauí, que vai a público, diante do seu rebanho, pedir perdão pelos erros litúrgicos, pelos erros doutrinários, os erros de mentalidade que ele transmitiu ao rebanho nos anos anteriores do seu ministério sacerdotal. E ele, que é carismático, da renovação carismática, né, dita católica, e ele vai então pedir perdão pelos erros que cometeu, levado pelo seu entendimento errado, equivocado, entendimento esse adquirido no seminário ou no convívio com grupos de orações ou TVs ditas católicas também, né, de orientação carismática. E ele, então, repetiu aqueles erros na sua paróquia, aqueles erros litúrgicos, aqueles erros doutrinários, aquela mentalidade que é protestantizada ou mundanizada simplesmente, e que é causa depois da apostasia de tantas outras pessoas e da descatolicização de tantos outros. E é muito interessante que esse sacerdote jovem, por sinal, ele tem a humildade e a coragem de pedir perdão pelo erro, de reconhecer. Mas a gente pode ver na figura do padre Sérgio, né, assim, a figura de muitos outros sacerdotes, naquilo que o padre Sérgio vivia, pelo menos, a figura de muitos outros sacerdotes que foram mal formados em seminários que estão destruídos doutrinariamente, espiritualmente e também moralmente. Nós podemos ver na pessoa do padre Sérgio, naquilo que ele viveu no seu ministério, pelo menos anterior a este momento, e ver o reflexo de toda esta ação do inimigo dentro da igreja para destruir a formação que possibilitaria o povo de Deus ter bons sacerdotes, bons pastores, de boa espiritualidade, de boa doutrina e imbuídos, cheios do Espírito de Deus, para conduzir o povo ao conhecimento da verdade e à santidade que lhes fará chegar à salvação eterna. Porque esta é a missão do padre, esta é a missão do sacerdote, é levar o povo para o céu, é levar as pessoas à salvação eterna. E para que alguém se salve, para que as pessoas possam ir para o céu, elas precisam conhecer a verdade e precisam viver na graça, ou seja, viver em comunhão com Deus, rejeitando o pecado que nos separa de Deus e, se cair, levantar, recuperar esta comunhão através do arrependimento, da confissão e do esforço de permanecer na virtude. Esta é a missão do sacerdote. Ele, portanto, precisa catequizar o seu povo, precisa doutrinar o seu povo, precisa conduzir o seu povo à compreensão da beleza de Deus, da beleza da vida na graça, da imensa superioridade, da imensa vantagem que nós temos já neste mundo de vivermos da maneira correta, ainda que enfrentando tantas dificuldades, divergências e oposições. Então, o testemunho que o padre Sérgio dá é muito interessante, porque nos faz ver a situação na qual se encontra os membros da igreja, seja a sua hierarquia, boa parte dela, a maior parte dela, para ser sincero, e também o rebanho, né? O padre Sérgio ele vai dizer o seguinte: ele pede perdão pelos erros litúrgicos e doutrinários, enfim, pela mentalidade errada, porque ele diz: eu celebrava a missa, não a missa da igreja, eu celebrava a missa do jeito que eu queria, que eu achava que era melhor, né? Embalado pela mentalidade carismática, que é protestante,
ele fazia aquilo que ele achava, que ele sentia melhor. A gente vê assim no meio carismático, é muito comum essa mentalidade protestante de sentir no coração. Tem pessoas que sentem tanto no coração, né? Sentem tanto no coração e acabam fazendo só aquilo que, entre aspas, sentem no coração. Sentem muito no coração, mas a cabeça é oca, a cabeça é vazia de doutrina. Não têm o entendimento, levados pela ignorância e por esta subjetividade, ou seja, por esta avaliação pessoal sem critérios corretos, acabam fazendo aquilo que lhes parece o melhor. E isso que lhes parece o melhor é aquilo que eles viram em grupos de orações, em TVs ditas católicas, né? Também, até mesmo em pregações ou em atuações protestantes, em manias de protestantes. E é isso, aquilo que lhes parece melhor, é o que eles vão fazer. É assim que o padre Sérgio antes fazia, que vamos dizer assim, que é também a ação de muitos sacerdotes hoje, formados ou deformados nos nossos seminários, que infelizmente perderam a orientação católica na sua grande maioria, na sua quase totalidade. Então, é muito interessante que aqui a gente vê o conflito, talvez isso seja o problema de muitos, de quase todos, né? Do rebanho, dos leigos também, que as pessoas elas confundem as coisas, elas, ao invés de se guiarem pela razão, vamos dizer assim, de se guiarem pela verdade da doutrina, acabam se guiando pelo sentimento, acabam se guiando por um voluntarismo doentio. Doentio, quando eu falo, porque desorientado da razão. Um católico, ele não deve fazer aquilo que ele simplesmente sente no coração. Não deve fazer aquilo que ele parece a ele uma coisa boa, que ele entende ser melhor. Ele deve fazer aquilo que é certo. E como a gente entende o que é certo? Estudando o que a igreja ensina, aprendendo a doutrina, o catecismo, a fim de que a gente não vá a uma missa e fique pedindo, como eu me lembro muito, né? Como as pessoas, quando surgiu o fenômeno do padre Marcelo Rossi, como muitos ficavam admirados assim, pela a maneira como ele evangelizava e como as missas deles atraíam, e até atrai ainda, porque ainda celebra, muitas pessoas. E aqui nada contra a pessoa em si do padre Marcelo Rossi, que parece-me até um homem que reza, mas é tudo contra assim, a liturgia e a mentalidade que tem. Porque a missa que ele celebra, a maneira como celebra não é a missa católica. Né? Missa católica não é aquela bagunça, aquela balbúrdia, aquela pulação, entende? Aquela avacalhação, onde as pessoas fazem coreografias, onde as pessoas ficam dançando, requebrando, pulando, levantando o bracinho, mexendo mãozinha. Isso não é missa católica. A missa católica, ela parte da consciência de que ali está sendo celebrado o maior mistério já acontecido, o maior evento já acontecido na face da Terra, que foi justamente a redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo na cruz. E isto é a Santa Missa. A Santa Missa é a celebração, é o reviver daquele momento do Calvário. É o oferecimento real, verdadeiro, daquele sacrifício que Cristo fez de si mesmo, oferecendo a sua vida ao Pai em resgate da nossa vida, pagando o preço pelos nossos pecados, alcançando-nos os méritos necessários para que nós pudéssemos então entrar no céu. Isto é a Santa Missa. E como uma vez disse o Padre Pio, respondendo a alguém que lhe perguntou como se deveria participar da Santa Missa, ele disse, como Maria, aos pés da cruz. É justamente isso, nós estamos no Calvário e a nossa forma, os sentimentos que devemos ter no nosso coração ao participarmos de uma Santa Missa são aqueles que Nossa Senhora teve, um sentimento de profundo amor, de contrição, um sentimento de alegria, mas não aquela alegria de balbúrdia, não aquela alegria de agitação, essa alegria mundana, essa alegria que para a satisfação dos, vamos dizer assim, dos sentimentos humanos. Não é esta alegria. É a alegria que brota do reconhecimento que nós temos do amor que Deus nos tem. É aquela alegria que brota ao contemplar um Deus que morre na cruz para nos salvar, que morre em nosso lugar, porque os culpados somos nós. Os culpados ali, os merecedores do castigo e da condenação, éramos nós. E, entretanto, Jesus faz cair sobre ele o peso de todo o castigo, de toda a condenação merecida
reconhecida por aqueles que ele ali estava resgatando no seu sangue. Então, esta alegria, contemplar o que Deus fez em nosso favor, como Deus sacrificou-se em nosso favor. Então, esta alegria de sentir-se amado. Então, não é alegria de agitação. É ao mesmo tempo um sentimento de dor. De dor por quê? Porque são os nossos pecados que causam aquele sacrifício, aquele sofrimento ao nosso Senhor. E junto com este sentimento de amor, de dor e contrição pelos nossos pecados, vem também um sentimento de reconhecimento e de gratidão. Ou seja, Deus fez tudo isso por mim. Por conta dos meus pecados ele sofreu. Eu quero, portanto, louvar a Deus com a minha vida. E este louvor a Deus com a vida se expressa não é por gestos quaisquer, não é por ideias, nem por sentimentos. Se expressa pela obediência, fazendo em nossa vida, fazendo valer em nossa vida a vontade de Deus, obedecendo aquilo que ele nos mandou, conforme o próprio Cristo disse aos seus apóstolos, lá em São João 15,14, sereis meus amigos se fizerdes aquilo que vos amo. Porque ele mesmo vai dizer, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E desta forma, a Santa Missa é a celebração deste maior evento que já ocorreu na face da terra. Não é uma festa, não é uma bagunça, é o Calvário. E o sentimento, portanto, de piedade, de recolhimento, de adoração, de gratidão e de amor devem estar presentes ali no coração do fiel. E assim, quando o Padre Sérgio, ele reconhece que não celebrava a missa da igreja, mas a missa conforme o seu gosto, é isto que ele está dizendo. E quando ele passa por essa conversão e passa a celebrar a missa conforme a igreja manda, conforme está ali no missal, então, o que ele está dizendo? Nós não podemos seguir as nossas ideias ou as nossas criatividades. Nós temos que ter fé suficiente que nos faça crer, que nos faça confiar na igreja, que foi fundada por Jesus Cristo e que recebeu de nosso Senhor o poder, e a graça de nos conduzir na santidade. Então, nós temos que seguir a igreja. Não são lideranças, não são pessoas da igreja que nós devemos seguir, a não ser de maneira indireta, no sentido, seguimos lideranças da igreja, pessoas da igreja, se estas estiverem seguindo o que a igreja ensina nos 2000 anos. Neste sentido, nós vamos ser obedientes ao Papa, nós vamos seguir aquilo que o Papa fala na medida em que ele é obediente à igreja. Nós vamos seguir o que o bispo fala na medida em que o bispo obedece aquilo que a igreja ensina. Nós vamos seguir o padre, vamos obedecer o sacerdote, sim, como nosso pastor, na medida em que ele obedece à igreja. Se o padre, o bispo, ou mesmo o Papa, nos mandar fazer ou nos orientar de forma errada, e quando eu falo de forma errada, é comparando com o que a igreja ensina, então naquele ponto nós não vamos seguir. Vamos continuar rezando por aquele padre, por aquele bispo ou pelo Papa, mas naquele ponto equivocado, errado, nós não iremos seguir. Meus amados irmãos, é muito interessante este testemunho que o Padre Sérgio, lá do Piauí, ele dá, porque nos faz refletir. Se encontram, ou pelo menos, se encontram na situação em que ele se encontrava, ou seja, nesta condução equivocada do rebanho, nessas mentalidades erradas, se encontra a maior parte dos sacerdotes que tem boa vontade, mas que tiveram uma péssima formação. E por isso aí vê a necessidade de se rezar. Coisas como esta, um testemunho público como este, humilde e corajoso como o que ele teve, animam os leigos a rezarem pelos seus padres e também animam os leigos a permanecerem firmes na verdade. Veja que aqueles fiéis, eu não conheço os bastidores desta conversão, do Padre Sérgio, mas uma coisa podemos afirmar sim, foi uma graça não só para a vida dele, mas para toda a paróquia dele, conforme ele mesmo diz, a partir de agora eu celebro a missa da igreja. Porque eu tenho que me preocupar com a salvação de vocês, quer dizer, do rebanho. Eu não posso fazer aquilo que me parece melhor. Com certeza, aquilo que a igreja nos manda fazer é o melhor. Aqui me lembro a palavra do Papa Bento XVI, que em um dos seus pronunciamentos a respeito da liturgia e desses abusos litúrgicos que estão acontecendo em todo lugar, infelizmente, o Papa disse que a obediência, falando aos sacerdotes, ele disse, a obediência às normas litúrgicas é sinal de humildade, porque por este meio, ou seja, por esta adesão, por esta obediência, o sacerdote mostra que a ação de conversão das pessoas não é obra da sua criatividade,
da sua criatividade inoportuna, não é obra dos arranjos que ele possa fazer na missa ou na celebração dos sacramentos, mas é obra da ação do Espírito Santo que atua no coração dos fiéis quando a liturgia é celebrada da maneira, né, como a igreja manda. Portanto, isto, em outras palavras, o Papa está dizendo, e o Padre Sérgio disse a mesma coisa também, em outras palavras, que nós não convertemos ninguém, é Deus que converte. E que a graça de Deus ela fica desobstruída, vamos dizer assim, quando nós fazemos as coisas como a igreja manda. Os fiéis precisam conhecer catolicismo de verdade. Aqui o ponto-chave, né? Por que as pessoas têm mentalidade pagã? Por que as pessoas votam em partidos comunistas ou socialistas? Por que as pessoas seguem programas mundanos? Por que as pessoas assistem novelas? Por que os nossos jovens escutam esse lixo, essa imundície chamada funk ou outros tipos de ritmos contrários à fé, à moral, enfim, que são degradantes, verdadeiramente degradantes? Por que acontece isso? Por que o povo dito católico, a grande parte deles tem uma vida mundana, né? E grande parte deles achando que estão vivendo como grandes católicos? Por quê? Porque tem ideias erradas por não conhecerem a verdade. E por que não conhecem a verdade? Porque quem tem a responsabilidade de transmitir esta verdade, de exortar o povo, de corrigi-lo, de conduzi-lo no conhecimento daquilo que é o correto, são os sacerdotes, os bispos. E estes, por sua vez, como disse e repito, a maior parte deles perderam a fé católica, perderam a consciência da sua própria missão sacerdotal. Portanto, é muito edificante, não é, esse testemunho do Padre Sérgio, e eu gostaria por isso, de partilhar com vocês assim, da minha alegria também de ver isto e de ver neste testemunho, né, ali, quem sabe, este incentivo para outros sacerdotes buscarem esta mesma reflexão e esta mesma conversão, deixando de lado as suas ideias erradas, equivocadas, e passando a fazer aquilo que a igreja sempre ensinou, e por este meio obter, né, a santificação dos seus fiéis. Deixar de lado ideias e opiniões, mesmo que sejam ideias e opiniões de pessoas, de lideranças dentro da igreja, e começar a fazer o que a igreja fala, o que a igreja nos manda, porque isto redundará no bem e na santificação própria do próprio sacerdote e do rebanho que lhe foi confiado. Devemos rezar, então, e os leigos não devem desanimar. Fiquem firmes na verdadeira fé, mesmo que vocês não sejam compreendidos pelos vossos sacerdotes, mesmo que às vezes sejam perseguidos por esses sacerdotes ou bispos, fiquem firmes na fé que a igreja ensina e rezem pela conversão destes, sem jamais deixar de participar e de fazer parte da vida da igreja. Nós precisamos da graça do Senhor e é na igreja, através dos sacramentos, que nós encontramos. Não devemos concordar com o erro, mas devemos permanecer na verdade. Que a Santíssima Virgem nos assista nessa nossa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.